Muito provavelmente a questão mais debatida no Brasil atual seja a corrupção no poder público, nas esferas federal, estadual e municipal. E se a corrupção endêmica, entre outras coisas, for um sintoma de algo muito mais grave, não a causa maior dos nossos problemas? Vocês já pensaram que a diminuição vertiginosa da inteligência pode ser definitivamente a raiz dos nossos males? Vamos definir então o que é inteligência. Em primeiríssimo lugar, o conceito de inteligência não reside em exames de aferição de coeficiente cognitivo ou no meio acadêmico ou no currículo de uma pessoa. Eu a definiria como uma qualidade moral, e depois eu vou explicar porquê, e uma disposição ativa da mente que é fundamental à integridade pessoal e à saúde da cultura humana. É uma maneira de se engajar com o mundo, mais do que uma medida de conhecimento acumulado ou de sucesso em provas ou em testes muitas vezes duvidosos. A inteligência se manifesta na capacidade de discernir a nuance, a complexidade, a ambiguidade e as contradições da realidade, recusando simplesmente a binariedade do mundo, o 0 e 1, o preto e o branco, quando a realidade é cheia de números e de tons infinitos, o que, aliás, contrasta com o aprendizado curricular, que por vezes tende a simplificar demais conceitos para facilitar a memorização, que não tem nada a ver com a inteligência. E a isso não se chama de aprendizado. Isso é adestramento puro e simples, semelhante ao que fazemos com animais domésticos. Ser inteligente e possuir sabedoria significa uma capacidade aguçada de perceber a realidade como ela é, sem distorções ideológicas, emocionais ou sentimentais. É a honestidade e a lealdade intelectual de confrontar fatos e ideias, mesmo que sejam desconfortáveis. Embora a academia possa buscar a verdade, a inteligência vai muito além do método científico. E por que eu lá no início disse que a inteligência também é uma qualidade moral, pessoal? Porque a inteligência não busca o que é conveniente, popular ou ideologicamente correto. Ela busca a verdade, mesmo que seja exigente e difícil. Muitas vezes desafia a conformidade que em certos ambientes acadêmicos ou curriculares pode ser incentivada. Outra coisa importante, a inteligência não é dogmática, pelo contrário, ela é caracterizada por um ceticismo saudável, pela capacidade de sustentar a dúvida e de adiar o julgamento apressado. Enquanto o currículo pode focar em ensinar o que é certo, e aí eu utilizo a palavra ensinar entre aspas e a palavra certo também entre aspas, a inteligência ensina a questionar, aprendendo tanto a ironia da condição humana quanto as ambiguidades inerentes à vida e à moralidade. O aprendizado curricular tradicional raramente se aprofunda nessa complexidade emocional e filosófica, focando mais, como eu disse, na transmissão de conhecimentos diretos e sem a menor preocupação sobre como esse conhecimento será absorvido e processado. E agora, voltando ao Brasil de hoje, nós estamos todos vivenciando sim uma enorme deterioração intelectual contínua e, por via de consequência, uma deterioração moral também contínua. Vejam as escolas públicas, observem as universidades públicas em estado de sucateamento, aliás, sucateamento estrutural, físico, acadêmico e principalmente ideológico, as verbas de pesquisa e desenvolvimento cada vez menores, a máquina estatal leniente, cultura que vem sendo difundida e consumida pelo grande público, os meios de comunicação de massa, o mau uso da tecnologia, sobretudo pelos jovens, os maus hábitos alimentares ou simplesmente a carência mesmo de alimentos ante a precária distribuição de renda, a insegurança jurídica do Poder Judiciário. Quem ousaria atualmente levantar a voz e afirmar que o país é mais inteligente do que há alguns poucos anos? Ninguém. Absolutamente. Tudo o que eu estou dizendo aqui, pessoal, faz parte de um projeto estratégico de poder político e econômico que foge da compreensão do coletivo e que já se estruturou na sociedade brasileira há décadas, mantendo a população emburrecida ou apática, indiferente, hipnotizada, enquanto algumas excelências continuam saqueando os cofres públicos. E aí a gente entra em um ponto delicado. Esse mecanismo é uma via de mão dupla e por isso a questão da inteligência como sendo um preceito moral
fica ainda mais evidente. Eu conecto diretamente a queda da capacidade intelectual do brasileiro à diminuição da moralidade. As pessoas falam mal da classe política, mas se esquecem que o político emana das próprias pessoas, sendo que esses políticos nos representam porque são votados de 4 em 4 anos. Então, não me venham com essa visão romântica, idealista, infantilizada, cínica, inclusive, de que o povo é uma vítima sofrida e o político é o bandido que o violenta. Não há como excluir o eleitor da equação de um sistema de governo infame, e já está na hora de deixarmos esse vitimismo horroroso, típico do brasileiro, que existe há séculos, mas que num outro dia eu explico. Aliás, leiam Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, que já é um bom começo a esse debate. E então, o brasileiro adota o jeitinho, a malemolência, a banalização da violência e o culto à bandidagem, o que para mim é um dos maiores absurdos. Faz gato na luz e na água, saqueia a carga e os pertences de vítimas agonizando na estrada. Eu falo isso sempre porque eu já presenciei e é inacreditável. Incentiva a indulgência sexual e a autopiedade, esperando que o poder público, especialmente se a ideologia for de esquerda, tenha que suprir absolutamente tudo em sua vida. E o mais curioso, até intrigante, é que a maioria das famílias brasileiras, se a gente observar atentamente, é conservadora, ao contrário do que parece ao resto do mundo. É conservadora, mas ao mesmo tempo é cúmplice de muita coisa. Eu entendo a fome, a carestia, o desespero de um pai, de uma mãe diante do filho doente sem poder adquirir medicação, o dia a dia em comunidades nas quais o Estado delegou a sua autoridade ao crime organizado, mas essa tragédia toda não retira o dever moral de criticar e de lutar para que esse cenário mude. Essa luta deve começar internamente, não se apropriando do troco errado, não invadindo a propriedade que não é sua, não burlando a previdência, não ficando em casa o dia inteiro se vangloriando e se esbaldando, dizendo que não mais precisa trabalhar porque recebe auxílio do governo, não depredando o patrimônio público e por aí vai. Cuidado com exemplo, com o tipo de exemplo que você transmite aos seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, porque se você age errado, você perde a legitimidade e a autoridade para cobrar. Melhor dizendo, para inspirar uma postura mais decente das outras pessoas. Em suma, a inteligência é uma obrigação moral porque ela é a ferramenta essencial para a integridade pessoal, o julgamento crítico, a capacidade de discernir a verdade em um mundo complexo e muitas vezes enganoso, até mesmo como proteção e cuidado recíprocos e, por consequência, a preservação da própria espécie humana. Sem ela, estamos propensos a gravíssimos erros morais e a um empobrecimento da experiência sobre a face da Terra. E, quanto menor a inteligência, maior será a barbárie.